Deus ele vai te dar estratégias, pastor. Deus vai te dar estratégias, sonhos, estratégias que você conquistar. E esse povo vai fazer parte dessa conquista. Porque nessa noite, Deus inaugura um novo tempo na sua vida e na vida de quem está aqui. Porque Deus ele não vai vir aqui só para mudar a sua vida, porque Ele precisa de mudar a vida deles também para eles acompanhar o Senhor. Deus está mudando a sua vida nessa noite, está restaurando os seus sonhos, está restaurando a alegria de viver. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele te trouxe aqui nessa noite para virar e para falar com você, que você se encherá de júbilo, você fará cantos ao Senhor, que pessoas irão ouvir. Veja bem, esses dias eu estava em casa, eu recebi uma notícia tão triste comigo, para falar a verdade, porque eu entrava no meu quarto muitas vezes, e pegava o violão e tocava o violão, começava a adorar o Senhor no meu quarto. E teve um tempo que eu comecei a trabalhar, estava dando mais tempo. Uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, eu estou sentindo falta de quando você entra para o seu quarto e começa a adorar o Senhor. Eu depois na minha janela para escutar a adoração que sai do seu quarto. Pessoas vão ir até você para escutar aquilo que você tem para a vida dela, aquilo que Deus vai te dar para a vida dela. Você vai atrair algo. Sabe o que é atrair algo? É você chegar num lugar, as pessoas falam: não, eu quero ficar perto daquele ali, porque aquele ali tem algo de bom para me oferecer. Você tem algo de bom para oferecer para alguém? Tem pergunta no seu lado: você tem algo de bom para oferecer para alguém? Tem? Então coloque isso em prática. Fala para ele: coloque isso em prática. A partir de hoje, Deus vai começar a trazer pessoas para perto de você. Trazer pessoas para perto de você. Vou contar um breve testemunho que aconteceu uma vez. Eu estava evangelizando um amigo meu, e esse amigo meu, eu vi ele estava com a namorada dele. Eu fui brincar com ele, só que ele não viu. Aí depois eu brinquei com ele: quando você está com seu namorado, você esquece que você tem amigos. Eu brinquei com ele, ele falou: não é minha namorada mais não. Namorei uma semana e parei. Eles são do mundo, viu gente? Só da igreja não. Falei assim: que isso, misericórdia? Eu falei: Aí ele virou e falou assim: eu vou te mostrar uma carta que ela me mandou. Ele pegou a carta, me deu, eu fui ler na carta. A carta dizia o seguinte: como dizia minha avó, tudo é possível ao que crê. Eu perguntei para ele: você não é crente? Ele falou assim: vai na igreja. Deus foi falando comigo assim: você vai pegar o telefone dele. Eu falei: como? Eu falei: misericórdia. Se é o diabo querer que eu caia, só pode. Aí Deus, toda vez que Deus falar com você uma coisa, Ele vai te dar um sinal. Ele vai te dar um sinal. Ele me deu um sinal, pastor. Ele virou e falou assim: segura meu celular, que eu vou ali dentro. Aí ele foi, peguei o número. Deus falou: agora você vai ligar para ela. Esse misericórdia, isso não é de Deus não. Eu sou homem, uma mulher, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. E segurando, falei: não vou. Deu 2 dias, Deus incomodando, vou ter que ligar. Liguei, alô, quem fala? É da casa do Ronaldo, do Roberto, uma coisa assim. Eu fiquei com medo lá. Falei: não, tem essa pessoa que não ligar. O Espírito Santo veio e falou assim: não te mandei. Quando Deus te manda fazer algo, quando você pede a Deus: eu quero ser usado, e Deus manda você fazer, faça. Porque senão ele vai puxar sua orelha. Ele virou e falou assim: liga de novo. Peguei e liguei de novo. E a pessoa atendeu: está falando, não é fulano de tal, é a Bárbara. Nem sei o que eu falei. O Espírito Santo falou. A menina começou a chorar. E depois o tempo passou, ela em depressão passou. Eu queria ver quem era essa pessoa que tinha falado com ela. Eu orei a Deus. Ele: Deus, posso? Deus falou: pode. Me apresentou para a família dela para saber quem era, porque a mãe dela é crente. Eu nunca vi um jovem com tanta depressão. Chegou um ponto que eu estava falando assim para ela: eu virei para ela e falei assim: Deus tem sonhos, projetos para a sua vida, tem promessas. Ela virou e falou assim: promessas? Eu tenho um livro de promessas em casa, você quiser eu te dou ele aqui agora. Foi pronto. Fiquei calado, deixei ela. Ela estava tão assim, mas ela falou assim: eu quero morrer, porque Deus levou minha avó, eu não aceito isso. Por que Ele me levou também? Ela
ela só queria morrer. O tempo se passou, eu levei ela, né, na igreja e deixei a responsabilidade de uma menina. Aí eu já fiquei dizendo, não, cuida dessa pessoa, porque ela conhecia essa outra menina da igreja, não, cuida dela, porque eu acho que eu já fiz o que deveria ser feito, enfim. Essa pessoa passou por 3 clínicas de recuperação. 3 clínicas de recuperação. Não sonhava, pastor, não sonhava, não tinha sonho nenhum. Ela fez um livro que estava no computador dela, só derrota, só coisa ruim, só coisa ruim. Esses dias ela reconciliou, voltou para a igreja dela, e esses dias atrás, isso tem 4 anos mais ou menos, 3, 4 anos, esses dias atrás eu vi ela, perguntei para ela como ela estava, ela falou, estou bem, voltei para a igreja, vou me batizar, e mais, eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu vou fazer uma prova na Federal do Rio de Janeiro. E até onde eu fiquei sabendo, ela tinha ido e passado na primeira etapa. Uma pessoa que não sonha, medicina, pastor, medicina. Ela passou, você tem o sonho de fazer medicina? Persiste nos seus sonhos, não deixe que na rua do Nabucodonosor roube os seus sonhos. Deus, Ele te trouxe nessa noite para renovar os teus sonhos. E o Senhor, Ele te levará a sonhar tão alto, mas tão alto que mesmo se as pessoas rirem de você, depois elas vão ter que aprender com você. Sabe por quê? Eu vi um homem que ele tinha problema mental. O sonho dele era ganhar uma bicicleta, ele ganhou uma bicicleta. Ele era novo. Ele ficou de 7 horas da manhã até 6 horas da noite andando de bicicleta sem parar. Por quê? Porque ele foi abandonado pelos pais. Estava sendo criado pela avó. Um dia ele foi na casa do filho do prefeito, foi no computador. Ele olhou no computador e falou, nossa, não tem que mexer nisso. Foi mexer no computador. Ele falou, pode tirar a mão, você não vai mexer nisso aí não. E ele tinha uma perna maior que a outra. Ele não mexeu. Ficou triste. Depois de os anos se passaram, ele se formou. Sabe quem estava pegando aula com ele? De informática? O filho do prefeito, que não quis mexer com a mão no computador. Aquele que se levantar contra os seus sonhos, Deus te colocará como cabeça e Ele verá que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Deus pode fazer, Ele vai fazer na sua vida. Imagina, gente. Tem mais. O sonho dele era tirar carteira. Primeiro exame, passou em tudo e foi fazer o exame de rua. E a mão dele é um pouco menor, ele foi curado, a perna dele hoje é normal. Só que o instrutor reprovou ele por causa da fisionomia dele. Mas por que você não pode dirigir? Olha só a mão. Parece que a mão dele é meio assim, né? Você não pode dirigir, não. Ele pegou, foi embora. Depois de um ano, o sonho dele foi reconstruído. Depois de um ano, ele voltou a fazer exame de novo. Eu quero tirar a carteira. Ele chegou, foi tirar a carteira. Aí chegou a vez dele, chegou no carro. Quem que é que está aqui no carro? O mesmo examinador. Eu falei, pronto, Deus, misericórdia. Eu continuo o mesmo examinador. Era o mesmo examinador, tinha um propósito. Quando ele pegou o carro, deu as rodas, o examinador aprovou ele. Sabe o que o examinador olhou para ele e falou assim, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Do ano passado, quando eu te reprovei, de lá para cá, eu sonhei com você direto. Minha mente pensou, porque eu sonhava com você quase todas as noites. Deus vai incomodar o seu inimigo para que ele possa libertar você, para que ele possa te dar a sua alegria.